Abre a sua Bíblia no Salmo 40. Santo é o Senhor do Universo. Aleluia. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Aleluia. Igreja, esse Salmo 40 é um salmo de Davi, aonde eu acredito que neste exato momento era um momento que Davi precisava resolver um problema, ou vários problemas, como nós temos vários problemas para ser resolvido. Essa Bíblia diz a seguinte versão: esperei confiantemente pelo Senhor. E já tem outras Bíblias que diz: esperei pacientemente pelo Senhor. Igreja, tem versículos na Bíblia que ele por si já fala, né? Você não precisa, não tem muito o que interpretar, não. Ele por si já fala. Então, quando nós observamos aqui Davi virar e falar assim: esperei confiantemente pelo Senhor, é porque era uma solução que Davi tinha para ser resolvida, e essa solução não tinha chegado a tempo, né? Porque do nosso modo, do nosso parecer, nós queremos que a solução chegue para ontem, não é verdade? Vocês entendem? Às vezes quem vê Davi, o homem segundo o coração de Deus, imagina, Davi por ser segundo o coração de Deus, um homem que falava com Deus, bastava Davi fazer desse jeito, a solução estava resolvida na sua vida. E aqui mostra que não é desse jeito, porque ele era um ser mortal como qualquer um de nós. Então, para se resolver algum dos problemas da vida dele, ele precisava esperar com paciência. Tem momentos que nós queremos passar por cima do tempo e agir antes do tempo e fora de tempo. E quando isso acontece, nunca dá certo. É verdade ou não é verdade, igreja? Quando nós agimos com ansiedade, fora do tempo, nunca conseguimos a contento resolver o problema que precisa ser resolvido. Alguém um dia disse assim: o tempo silencioso e mudo, aos poucos vem fazendo a correção de tudo. E assim diz o poeta, o filósofo, compreendes? O tempo silencioso e mudo, aos poucos vem fazendo a correção de tudo. Quando nós não temos uma certa intimidade com Deus, isto é coisa adequada, propícia do ímpio. O ímpio que não tem a confiança em Deus, que não deposita a sua confiança em Deus, tendo a certeza, tendo a fé de que aquele problema dele vai ser resolvido, ele age com precipitação. Todo ímpio geralmente age com precipitação. E quando não age com precipitação e tem calma, é aquele ímpio que tem uma certa sabedoria. Porque apesar do sujeito ser ímpio, ele tem uma certa sabedoria. E tem pessoas que é ímpio, que às vezes tem mais sabedoria do que aqueles que estão dentro da casa de Deus.
Sabe por quê, igreja? Alguém me disse, eu achei assim, muito profundo o que a pessoa falou. Ele disse o seguinte: pior do que o pecado da iniquidade é o pecado da infidelidade. O que você quis dizer com isso, pastor? O sujeito está dentro da casa de Deus, conhecendo os preceitos, e torna infiel. É pior do que o ímpio que não conhece a palavra e está na sua iniquidade. Muitos conhecedores da verdade, mas age com infidelidade. É pior do que o iníquo, o pecador. Amém? Então, eu fui analisar essa colocação dessa pessoa e vou dizer para vocês, é uma das frases que vai para os meus 3.000, eu devo ter umas 3.000 frases, certamente vai virar 3.001 frase. Amém? Porque realmente é interessante. Tem isso aí, para a pessoa perceber um negócio deste, ele tem que ter uma revelação do Espírito Santo. Tem coisas que a gente só percebe quando nós temos a revelação do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Davi esperou confiantemente pelo Senhor. Ele tinha certeza. Ele sabia que aquele problema que ele precisava ser resolvido, iria ser resolvido. E nós só conseguimos isto, igreja, quando nós buscamos Deus, quando nós estamos na casa do Senhor, recebendo a orientação e colocando em prática. Amém. Você tem algum exemplo para dar, pastor? Tenho. Eu tenho uma ovelhinha aqui, que é uma ovelhinha muito abençoada. Essa ovelhinha chama Vinícius. Todo mundo conhece o Vinícius. Há um tempo atrás, o Vinícius, muito preocupado com os problemas, muito ansioso, enfim. E aí a gente conversando com o Vinícius. Quando foi ontem, o Vinícius me deu uma grata resposta. Pastor, eu estou tão calmo diante dos problemas. Eu estou entendendo que vai ser resolvido no tempo de Deus. Então eu não vou me estressar, eu não vou me preocupar, eu não vou ficar ansioso. Pastor, eu estou tão bem. Sabe o que é isso? É descansar. Pronto, a pastora Jandira sempre é revelada em alguma coisa. Você entende? Ei, é descansar. Não é verdade? Queima tudo. Queima tudo. Vira cinza, vira pó. Entende? Igreja, você sabe a conclusão? Porque a Bíblia diz o seguinte: fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Disse tudo. É a luta do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. Outra revelação que a pastora Jandira acabou de dizer aqui. É a luta porque quando o inimigo percebe que o seu espírito está bem, que você está confiante, aí ele tenta brotar a carne. E cabe a nós termos o discernimento para não deixar a carne ir crescendo. A hora que ela colocar a cabeça de fora, você decepa aquela cabeça. Compreende? É por isso que eu costumo dizer para a igreja, que eu tenho tido sempre uma preocupação da igreja, no sentido de fazer vocês crescerem espiritualmente. E eu quero dizer algo para esta igreja. Não estou aqui para fazer média com ninguém. Não estou para fazer média com ninguém. Mas eu quero dizer para a igreja o seguinte: eu percebo que dia a dia todos aqui crescem espiritualmente. Eu percebo isto. Eu percebo que tem havido assim, tem assimilado o ensinamento que Deus tem colocado aqui do altar. Ai, pastor, mas como é que a pessoa está assim? É porque você não sabe como é que ela chegou. Ela chegou extremamente em baixa. Para eu que conheço todas as ovelhinhas daqui, eu digo, estão, eu diria, na graça e no conhecimento. Amém, igreja? Então, crescendo na graça e no conhecimento.
Porque na estatura, eu creio que ninguém aqui... Bom, ainda tem o Daniel ali, que ainda tem estrada para crescer. Não, o Gabriel. Ele tem razão, porque realmente eu falei foi com ele. Mas como todos dois são anjos, eu me confundi. Amém? Todos dois são anjos, aí eu me confundi. Amém? Então, igreja, eu quero dizer para vocês, eu vejo esse crescimento na igreja. E eu glorifico a Deus por isto. Porque é glorioso, igreja. Porque vou falar uma coisa a vocês. Quando eu estava sentado nesse banco, eu questionava, eu preciso crescer espiritualmente. Eu quero crescer espiritualmente. Porque Deus tinha me revelado, eu já tinha aquela convicção que para você vencer as adversidades do mundo, se não for crescido espiritualmente, sabia que muitos piram. É por isso que tem muitos que entram em insônia, depressão, opressão. Por quê? Porque não foi orientado a crescerem espiritualmente. E quando isso acontece com qualquer um de nós, eu quero dizer para vocês, nós conhecemos os segredos desse adversário covarde que é Satanás. Nós conseguimos resistir os ardis, as armadilhas de Satanás. Então é glorioso, igreja, quando nós estamos na presença do Senhor, pacientemente. Porque o que o inimigo quer fazer conosco? Ele quer nos deixar preocupados, ansiosos, porque se nós ficarmos deste jeito, ele consegue nos afastar da presença de Deus e consegue mostrar que aquele problema que nós temos para resolver, ele não tem solução. E eu quero dizer para a igreja, todos os problemas na presença de Deus têm solução. Juarez, faz assim, Juarez é meu irmão de sangue. Há 8 meses atrás, o inimigo deixou esse homem, ele entrou num ar de desespero, que eu tive que sair daqui e ir ao encontro dele em Taguatinga. G, por favor, vem aqui. E eu entendi que aquilo ali era um pedido de clemência, de socorro, e eu não podia dizer um não, e eu estava sem poder ir. Mas tem momentos que a gente tem que deixar. Isso tem que ser feito com qualquer um. E eu faço com qualquer um, independente de situações. É claro que tem situações e situações. Amém? Então, quando eu chego lá, o inimigo tinha trabalhado tanto na mente do Juarez, que ele entrou em desespero. E aí a gente conversava. E o Espírito de Deus me revelava, mostrando para ele qual era o caminho que ele tinha que seguir. E por que essas coisas estão acontecendo? Escuta, você foi para a casa de Deus. Acabou, quando você entrou dentro do átrio do Senhor, acabou, não tem mais para Satanás. E por que está vindo isso tudo? Simples. É porque ele tinha uma carga de explosivos para te detonar. Mas o problema é o seguinte, ele ia fazendo aquilo gradativamente, e você chegou a um ponto. Mas aí, como ele viu que você foi para o átrio do Senhor, você foi para a casa do Senhor, o que ocorre? Ele pegou toda aquela carga que ele tinha e fala, eu tenho que detonar de uma vez, porque aí ele não vai aguentar. O irmão Vinícius conhece esse filme. Hã? Amém? Vocês entendem como é que a coisa funciona? E a grande verdade, que como o profeta falou, ele acreditou no profeta, e veio trabalhando, Gema, escuta, eu queria de um jeito, está acontecendo de outro. Aí agora é que entra Deus, é porque Deus diz que não é daquele jeito, é desse jeito que vai dar certo. Será que vai dar certo? Será não, já deu certo. O fato é que estamos terminando o ano agora, e todo o propósito que ele fez, que nós estabelecemos com ele no átrio do Senhor, buscando a Deus,
vai resolver 100% do problema agora, até o dia 30 agora. Vocês podem glorificar Jesus nas palmas? Amém? Ei! Aleluia. Entrou no átrio do Senhor, acabou. Está protegido. Pastor, e como é que tem muitos que não vencem? É porque procura o lugar errado. Procura muitas vezes na cartomante, muitas vezes na idolatria, muitas vezes na feitiçaria. Então, igreja, veja vocês, Pastor G, como é que você vai resolver aquele teu problema? Porque o meu problema, para mim, é muito grande. Aí eu vou responder para vocês, eu não sei. Agora o meu Deus sabe. Agora que o problema vai ser resolvido, o problema vai ser resolvido. Quando você conversa isso com o ímpio, ele sorri na sua cara. Porque o ímpio, ele vive por vista, ele não vive por fé. Eis a diferença daquele que serve e aquele que não serve. O ímpio vive por vista e o homem de Deus vive por fé. Compreendes? Se esse homem vivesse por vista, você não tinha atravessado essa semana não, né? Vocês entendem, igreja? Olha aqui, ó, um homem de Deus vive por fé. Se vivesse por vista, ele teria vivido um quadro traumático esta semana. Mas ele resolveu tornar-se um Davi. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O que confia no Senhor é como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Amém. Então, por isso que quando Jesus vira e fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando Jesus fala isso, é porque ele se responsabiliza. Você na presença de Deus, o seu problema pode ser impossível. Mas Jesus diz assim: há deverasmente alguma coisa impossível para mim? Jesus diz: operando Deus, quem impedirá? Eu tive situações que eu era uma verdadeira formiga para um rolo compressor. Igreja, na mente humana, eles já estavam comemorando por antecipação a vitória. Porque é o seguinte, na bolsa de aposta, se você perguntar quem vence, uma formiga ou um rolo compressor, é 100-0. Se for 100 pessoas apostando, 100 pessoas vão dizer assim: eu vou apostar no rolo compressor. Só que alguém esqueceu de perguntar se o rolo compressor estava com Jesus ou estava com o diabo. Ou se a formiga estava com Jesus ou estava com o diabo. Qual é mais forte, um rolo compressor com o diabo ou uma formiga com Jesus? Eu quero a resposta. Compreendes? Mas isso é impossível. Quando foi para Josafá tramar aquelas guerras contra o seu adversário, Jesus virou e falou assim: Josafá, essa peleja não é tua, Josafá, tu não tem que pelejar não. Sabe o que Jesus fez para honrar aquilo que ele falou com Josafá? Aquelas 4 nações que queriam invadir Israel, sabe o que Jesus fez? Josafá não teve que pelejar, não teve que levantar uma única espada para vencer o adversário, para vencer o seu inimigo. A igreja está entendendo a grande importância de servir Jesus? Vocês estão entendendo a importância que nós temos de servir esse Deus vivo? É isto que quem eu diria, sem crescimento espiritual não vai entender nunca. É por isso que eu venho sempre batendo nessa tecla. Nós precisamos crescer espiritualmente. Pastor, como é que nós crescemos espiritualmente? Eu vejo 3 maneiras de crescer espiritualmente. Naturalmente existe outra, mas eu no meu ponto de vista, eu vejo 3 maneiras de crescer espiritualmente. A primeira, ler a Bíblia. A segunda, orar. E a terceira, vir para a casa de Deus. Amém. Não tem outra maneira de você crescer espiritualmente a não ser com essas 3 coisas. Se você orar,
Se você ler a palavra e vir para a igreja, não precisa ser em escala única não, ela pode ser variada. Ou vir para a igreja, orar e ler a Bíblia, ou ler a Bíblia, vir para a igreja e orar, não importa. O importante é que as três coisas aconteçam. Porque essas três coisas Jesus fazia. E se nós queremos nos dar bem, nós temos que imitar tudo que Jesus fazia. Jesus lia a palavra, Jesus orava e Jesus ia para a igreja. Amém? Então nós estamos fazendo tudo aquilo que Jesus fazia. Se nós fizermos isto, pode ter certeza. Porque eu sei como é que a gente chega na casa de Deus quando chega cheio de problema. Nós chegamos desesperançados e desesperados. É verdade ou não é? E quando a gente começa a ouvir a palavra, quando a palavra é de Deus, quando é emitida por um homem de Deus, você sai tão motivado, você sai com tanta fé, crendo que realmente há solução para o teu problema. Naquele momento você já passa a crer que há solução para o seu problema. Aí ele diz assim: ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu não vi um único momento que nós pedíssemos socorro para Deus, para que Ele não viesse em nosso favor. A coisa é tão real, é tão verdadeira, que certa feita, uma velhinha crente, dessas que tinha aqueles terrenos na frente do mar, morre filho, morre neto e fica só a velhinha, sabe? E juntaram um grupo de corretores e imobiliária, camuflado, combinado com, naturalmente, o cartório, e que inventaram uma dívida, não sei como é que foi a coisa lá, e quiseram tomar da velhinha. E o juiz estava comprado, inclusive. E aquela velhinha, sendo injustiçada, ela virou e falou assim: eu posso terminar de contar a história? Posso? Hã? Amém? Aquela velhinha virou e falou assim: Senhor, me socorre. Eu não posso pagar um advogado. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho para onde ir. A única coisa que eu tenho na vida é o Senhor. E esse povo é dono de um grande patrimônio. Me socorre. No dia da audiência, a velhinha falou: Senhor, nem advogado eu tenho para ir. Eu acho que naquela época, nem sei se tinha defensoria pública, coisa muito antiga. Aí ela foi para o fórum sozinha. Ela disse que quando chega lá no fórum, que o juiz endemoniado, estava endemoniado. Olha que coisa terrível. Um juiz endemoniado, julgando a causa de um justo. Um juiz iníquo, julgando a causa da viúva. Quando chega lá, naquele momento, ela diz que quando sentou, do lado dela tinha uma cadeira, e a cadeira estava vazia. Daqui a pouco eles chamam lá aquele pessoal, e eles vão lá e mostram, né, para o juiz: olha aqui, excelência, está aqui o problema, e tal, e ela tem essa dívida e tal, e tudo combinado. Aí senta um homem de terno do lado da velhinha. E ela falou, ficou espantada: mas eu não tinha advogado. De repente apareceu esse homem de terno. Esse homem de terno chega para o juiz e põe o dedo assim no coração dele e diz assim: ordinário, isto que tu está fazendo é um crime, porque está havendo uma corrupção e um conluio entre vocês. E eu lhe digo o seguinte: revoga essa sentença, porque senão tu vai ser fulminado agora. É forte, né? Agora, diz que quando falou assim, o Satanás, no juiz, manifestou no juiz. E aí, o homem advogado: sai dele, Satanás, em nome de Jesus. Aí o juiz começou a se tremer todinho e falou: ei,
eu suspendo essa audiência e esse negócio aqui não procede. Essa questão, quem vai ganhar é a velhinha. E foi lá e pá! Pode glorificar Jesus na palma. Quando a velhinha aí, aquele advogado saiu, terminou a sessão, aquele advogado saiu com a mão no ombro da velhinha. Quando desceu as escadas, ele desapareceu. Quer glorificar Jesus na palma? Viu? Vocês entendem? Quando é necessário para te defender, Deus materializa para ir te defender. Jesus chamou Nabucodonosor de raposa. Chamou de raposa. Sim, né? Exatamente. Raposa do deserto. Chamou de raposa. Vocês entendem, igreja? O que é você pedir por socorro na presença de Deus? Então é assim, igreja, é glorioso servir esse nosso Deus. E o que é mais importante, diante do problema, esse problema que você tem, se você está na presença de Deus, humilhando na presença de Deus, esse problema que você tem, você pode ter a certeza que ele vai ser resolvido. O problema que eu tenho, que alguns de vocês já sabem, Satanás nunca teve o prazer de me tirar uma noite de sono. Vocês entendem? E tem crente que perde uma noite de sono por besteira, por bobagem, perde uma noite de sono. Amém, igreja? Amém. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha. Eu quero dizer o seguinte, que infelizmente, todo ser humano que está no mundo fora da presença de Deus, eles estão num tremendal, num poço de perdição e num tremendal de lama. Não tem como eu disse aqui a semana passada, que tem muitos ímpios, tem muitos que estão fora da presença de Deus, mas tem a coragem de bater no peito e dizer assim: Deus está comigo, Deus está no meu coração, da boca para fora, porque as palavras que pronunciam são palavras iníquas, são palavras pecadoras, têm procedimentos pecadores, vícios, e tem coragem de dizer que Deus está dentro dele. Ei, quem tem boca fala o que quer. Amém? Amém. Mas não está não. Aquela pessoa é muito honrada, ela é uma pessoa justa. Fora da presença de Deus não é. Porque a Bíblia diz que a justiça do homem é um trapo de imundícia. O único justo é Deus, ninguém mais. Então todas as pessoas que estão fora da presença de Deus, eles estão perdidos. E outra coisa, igreja, principalmente aquele que apostata da fé. Porque, olha, uma coisa ainda é aquele que está lá fora e não conhece a palavra. Ei, pode ter certeza que no dia do juízo, a cobrança daqueles que estão lá fora é menor do que aqueles que é o conhecedor da palavra. Porque Deus te julga pelo teu conhecimento. De acordo com o conhecimento que tu tem, é que tu é avaliado por Deus, que tu é julgado. A Bíblia chega a dizer, se Sodoma e Gomorra, se eu não estou equivocado, conhecesse o que foi pregado entre vocês, a Bíblia chega a dizer que menor preço serão cobrados deles, porque eles não conheciam a palavra, e vocês conhecem a palavra. Que no dia do juízo, o Sodoma e Gomorra iria se levantar em testemunho contra aquela cidade. Exatamente, você tirou exatamente do meu pensamento, entende? Então, igreja, para aqueles que conhecem, eu quero dizer para vocês, quando muito é dado, muito é cobrado, assim diz a palavra de Deus. Então, o conhecedor da palavra, quando ele não busca ter a fidelidade com Deus, sendo conhecedor da palavra,
e dizendo: não me interesso, não me esforço, não estou nem aí para conhecer a palavra, porque é conhecedor da palavra, a esses a cobrança são maiores. É por isso que tem crente hoje passado no estreito, porque ouve a palavra todo santo dia e não busca um procedimento correto, um procedimento de cristão. São os verdadeiros murmuradores. Hoje eu estava vendo uma leitura a respeito daquele povo com Moisés, aqueles murmuradores, e eram os principais das tribos. Quando foi para Moisés escolher Arão como sacerdote, né? E a tribo de Levi, que teoricamente era a tribo desprezada, era aquela tribo que não tinha muita expressão. Então, quando Deus escolheu Arão para trazer como sacerdote, dentre todos aqueles, foi uma reclamação geral. Todos aqueles, diante daquela decisão de Moisés, pegaram em pedras para apedrejar Moisés, para você ter uma ideia. Olha o procedimento de um homem iníquo e conhecedores da palavra, o que é pior. E a Bíblia diz que Deus falou: então, Moisés, entra na tenda e fala comigo. Engraçado, quase 3 milhões de pessoas, uma tenda feita de couro, sabe, de animais. Aquele povo não poderia invadir aquela tenda ali? Ei, como é que invade a tua tenda se Deus está nela? Como é que encosta perto dentro do teu corpo se Deus está nele? Se atreva a colocar a mão na tenda para ir buscar Moisés lá de dentro, se atreva. Se encosta. Vai, Jesus está lá dentro, se atreva a encostar a mão para ir buscar arrancar Moisés lá de dentro. Cada um que fosse colocando a mão naquela tenda com essa intenção era fulminado instantaneamente. E aí o que Jesus faz? Faz um milagre na vida de todos, na presença de todos os 12. É uma história mais distante, foge aqui um pouco do texto, só para vocês entenderem o que é a história do murmurador. E Jesus faz florescer no bastão de Arão, para provar que aquilo que Moisés estava falando era verdade. Faz florescer no cajado de Arão as flores. E o que é mais glorioso ainda, igreja, diz a Bíblia, a história, que além de florescer a rosa, porque foi no deserto de Saron, além de florescer a rosa, ainda diz a palavra que floresceu as raízes, que nasceram as raízes, e o óleo que foi extraído para consagrar Arão foi o óleo de amêndoa, e nasceu a amêndoa naquelas raízes. É forte, né? Forte essa mensagem. Você entende? O único dos sacerdotes que não foi ungido com óleo de azeite foi Arão, e sim com óleo da amêndoa. É forte, né? Vocês entendem como é que o negócio é interessante, igreja? Que coisa gloriosa. Então, igreja, é por isso que quando você está na presença de Deus, ninguém pode tocar em você. E diz assim: porque Deus se inclinou para você, os ouvidos de Deus estão atentos a você. Ninguém pode estar contra você, porque você é o templo do Espírito Santo. Graças a Deus. Aí é onde Deus diz assim: ai daquele que toca nos meus ungidos. Toca, Satanás, para tu ver. E nesses 2 príncipes aí que estão aqui na minha frente, os 2 anjos, Gabriel e Daniel, toca, experimenta para você ver uma coisa. Por isso que eu digo para você, é coisa gloriosa quando nós estamos na presença de Jesus, porque Ele inclina os ouvidos em teu favor.
Jesus inclina os ouvidos em favor dos dele. Ô igreja, olha, eu quero conseguir uma expressão, sabe, da ira, do ódio que Deus fica quando Satanás tenta tocar num daqueles que serve a Jesus. Satanás, diante de milhões que tu levou para o mundo, tem o meu povo escolhido que está ali me buscando. É de onde eu sinto alegria, eu sinto prazer do glória a Deus, do aleluia. E tu querer mexer com um dos meus, Satanás, eu te arrebento. É por isso que eu não abro mão desse exército de Cristo. É por isso que eu não abro mão do exército de Jesus. Porque eu sei que na hora que eu me alistei naquele exército ali, Jesus passa a ter um cuidado. E se Satanás tentar contra um de nós, ele está lascado. Se é que ele tem geração. Entendeu? Não tem geração porque ele não procria. Então, tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Você já imaginou? De onde nós saímos? Cada um de nós? De onde nós saímos? E Jesus foi lá, estendeu as mãos e nos resgatou e disse: essa alma aqui é muito preciosa para mim. Viu? Esse aí eu consagrei desde o ventre da mãe. E eu duvido se o bebê Daniel não foi consagrado do ventre da mãe. Você já teve essa revelação, minha filha? Já teve? Não. A pessoa que tocou muito ele cai de cama. Como é que é? A pessoa que tentou muito contra ele cai de cama. Estou falando? Já é consagrado desde o ventre da mãe. Eu tive a honra, a felicidade de Deus usar um vaso e falar assim: filho, tu foi consagrado desde o ventre da tua mãe. Eu tive essa honra. Certa feita, eu e Nico, no mundo, um pastor de São Paulo, nunca me viu, uma igreja de 200 pessoas, virou e falou assim: ei, tu aí, ó, com esse óculos aqui, você mesmo. Levanta a mão, levantei, é você mesmo. Deus manda te dizer que tu pode ir para o fundo do oceano, que Ele vai te buscar. Não tem conversa, contigo não tem conversa. Glória a Deus. Vocês entendem? Tenta, Satanás, mexer com o ungido de Deus. Tenta mexer com aquele que Jesus escolheu. Tu vai ver o que vai acontecer na tua vida, Satanás. Experimenta. E aí ele diz assim: aleluia. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. É impossível de qualquer um de nós termos os nossos passos firmados, a não ser quando você está com os pés em uma rocha, num porto seguro. É impossível. E eu duvido se alguém aqui tem capacidade de estar pisado numa rocha em porto seguro, se não for na presença de Deus. Eu duvido. Você sabia, igreja, que a pessoa que não tem a presença de Deus, ele pode sair aqui, ó. Esses dias eu vi uma morte. Eu era menino, eu lembro desse, menino não, um rapazinho já. Eu lembro desse testemunho. Uma morte, o rapaz ia passando e uma régua escolar caiu lá de cima e caiu no meio da cabeça dele. Mas aonde bateu foi tão frontal, uma régua, e a pessoa veio a óbito. Agora eu pergunto para você: aquela pessoa não estava com a proteção divina? Ou poderia também estar? Porque Deus tem as suas formas de trabalhar. Às vezes é um escolhido de Deus e Deus fala: vou levar hoje, porque se deixar para levar amanhã, se perde. Também tem isto. Mas eu quero te dizer o seguinte: que você, saindo por aí, você pode ser acometido de um cardume de abelhas te morder em excesso. Tem pessoas que morrem por causa da morte do ferrão de abelhas.
E muitos são livrados, por quê? Porque o Espírito de Deus o conduz. E para terminar, igreja, eu quero dizer para os meus amados irmãos: e me pôs nos lábios um novo cântico. É o que eu vejo aqui na vida desta igreja. Me pôs um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Igreja, quando nós estamos na presença do Senhor, aleluia, que Ele coloca um novo cântico em nossas vidas, eu quero dizer que a partir daquele momento você passa a ter a esperança. Vive o processo da aurora. O que é o processo da aurora, pastor G? É você sair das trevas, que é a madrugada, e começar a ver o dia amanhecer. É aquele processo que precede a saída do sol, que vem antes da saída do sol. Mas você fala, ainda há esperança. Agora eu percebo que tem esperança para a minha causa. Agora eu percebo que há esperança para a minha causa. Agora eu estou vendo que as coisas começaram a clarear na minha vida. Eu digo, cada um de vocês pode testemunhar isso. Verdadeiramente, as coisas começam a clarear na minha vida. Amém, igreja? Amém. E aí a Bíblia diz que a vereda dos justos é como o sol ao meio-dia. E vai chegar na sua vida com uma claridade mais profunda que pode existir, que é a claridade do sol ao meio-dia. E Ele vai colocar sobre a sua boca um novo cântico, uma nova história. Uma nova história Deus tem para mim. Uma nova história Deus tem. Eita Deus, aleluia, Jesus. Um novo tempo Deus tem. Aleluia, Jesus. Bendito for, bendirei o seu amor. Aleluia, Senhor. Te adorarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Aleluia. Um novo tempo Deus tem Reflete. pra mim.